Esse será um vídeo relativamente longo, eu não vou conseguir ficar olhando aqui para a câmera o tempo inteiro, porque eu vou trabalhar muito com a minha projeção de tela desse lado e as minhas referências aqui desse lado, tá? Mas basicamente, o que eu vou fazer neste vídeo? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai criar imagens desse tipo aqui, usando uma ferramenta chamada Stable Diffusion, tá? Aqui é um modelo que eu treinei usando a minha imagem para criar novas imagens minhas em outros cenários. Pois bem, antes de mais nada, o que é o Stable Diffusion? Eu gosto muito de uma analogia que é feita, na verdade não sei se é feita, mas é uma analogia que eu faço, com o Davi, do Michelangelo. Uma vez perguntaram para o Michelangelo como é que ele conseguia fazer a escultura do Davi a partir de um bloco de mármore. Aí ele falou assim, o Davi já estava ali, eu só fui tirando o que não era o Davi. E basicamente essa tecnologia de Stable Diffusion, de difusão estável, ela basicamente é isso. Ela começa só com ruído, a partir do ruído do treinamento que é feita nessa inteligência artificial e da tua descrição, ele vai tirando daquele ruído tudo aquilo que não faz parte da tua descrição. É uma explicação talvez simplista demais, mas é mais ou menos isso. E o Stable Diffusion, que é a tecnologia, trabalha a partir de modelos. Tá? O treinamento dos modelos diferem, tá? Tipo, tem uns que são genéricos, que tiram várias fotos, desenhos, gravuras de várias coisas e tentam criar um modelo assim bem genérico. Quanto mais genérico o modelo, maior ele acaba sendo. Outros são específicos para alguns tipos de coisa. Como eu falei no caso do Davi, por exemplo, vocês podem encontrar modelos que são basicamente para fazer a recriação de estruturas de mármore ou de outra coisa qualquer, e são treinados só a partir desses modelos, então eles são limitados no seu treinamento. E tem um tipo, esses modelos mais completos, eles são chamados de checkpoints. E tem um outro tipo de modelo, que é o LoRa, que é um modelo de uma definição assim, ele parte do princípio que já existe um modelo treinado e a partir desse modelo treinado, ele tu vai fazer pequenas definições ali que vão te ajudar a criar imagens mais específicas, que é o que a gente está usando aqui. Tá? A gente vai pegar um modelo genérico e a gente vai criar um LoRa, que é uma Low Rank Adaptation. Tá? A gente pega um modelo que é treinado para trabalhar com imagens de pessoas e a gente vai criar uma adaptação para esse modelo trabalhar com imagens que são parecidas comigo. Tá? Eu vou partir de alguns princípios aqui antes de começar. Tá? Uma é que tudo isso que eu vou fazer aqui, eu estou fazendo numa máquina Linux. No meu caso, é um Pop! OS Cosmic Alpha 7. Tá? Depois, o link de tudo isso, obviamente, vai estar aqui na descrição. Eu vou usar também o GIMP, que é o editor de imagens padrão do Linux. Vou usar um script chamado RemoveBG e vou usar uma implantação do software Stable Diffusion. No caso, aqui eu vou usar o Stability Matrix, mas eu vou colocar links para vocês poderem baixar outras implementações ali do Stable Diffusion. Tá? Eu tenho uma máquina aqui onde eu faço as experiências, que é uma máquina relativamente boa. Ela é um notebook, ela tem uma GPU NVIDIA com 6 GB de memória e 32 GB de memória RAM e 12 CPUs. Tá? Ela é mais ou menos uma máquina limite para fazer parte das experiências que eu vou fazer aqui, especialmente rodar o Stable Diffusion, mas para fazer o treinamento, justamente como a minha máquina não tem muita capacidade, a gente vai utilizar
o Google Colab, tá? E o Google Colab, ele roda... Google Colab, quando a gente chegar nele, a gente fala um pouco mais, mas é um ambiente de desenvolvimento já conectado a várias formas de inteligência artificial que o Google proporciona de forma gratuita para usuários individuais, tá? E a gente vai falar de tudo isso um pouco mais tarde. A gravação aqui foi feita... A minha cara está sendo gravada pelo meu celular e tudo que vocês virem aqui de telas, isso daí está sendo capturado pelo OBS. Depois, a edição de tudo isso, ela acaba sendo feita pelo KDE Live. Bom, a primeira coisa importante que a gente precisa fazer para a gente treinar um modelo low rank, um modelo LoRa, que vai estar ajudando um modelo mais genérico, é a gente ter um dataset com uma quantidade boa de imagens, tá? Número mágico, 20 imagens, mas eu já experimentei com mais, e aí o modelo ficou overtrained, ou seja, ele perdeu a flexibilidade dele de gerar certas coisas. Usei com 3, 4, 5 imagens, o resultado até foi bom, mas ele não reproduzia exatamente a minha foto como eu queria. Tá? Então eu cheguei nesse número mágico aí de mais ou menos 20. Então como é que a gente vai fazer essa coisa do nosso treinamento? Tá? Deixa eu pegar vocês, até vou mostrar aqui um pouco da organização do meu sistema de arquivos. Tá? Então, deixa eu tentar. Eu acho que outra recomendação: coloquem isso daí em alta resolução e tela cheia, tá? Se vocês estão assistindo aqui no YouTube. Tá? Vejam que aqui eu tenho esse /work aqui é um HD de 1 terabyte rápido que eu tenho, que é justamente para onde eu coloco as minhas experiências de IA, porque normalmente são experiências que ocupam bastante espaço em disco, tá? Então aqui eu tenho, depois a gente vai falar para vocês aqui sobre o Stability Matrix. Aqui eu tenho uma pasta chamada Parked, que é o meu estacionamento, que são coisas que eu já usei, testei, não funcionaram como eu queria, mas eu deixo aí como referência. O que a gente vai trabalhar agora Stability Matrix, FluxGen, SDScript, Stable Diffusion, WebUI são implementações de inteligência artificial que eu tenho aqui nesse momento. Tá? Nós vamos dar uma olhada aqui no Training Data, meus dados de treinamento. E vou trabalhar aqui com o César. Eu já tenho o Good Ones, justamente as imagens que eu tinha mostrado antes para vocês aqui, que são algumas imagens que eu já gostei mais ou menos delas, tá? É claro que a gente sempre, quanto mais a gente vai aprimorando os nossos prompts, melhor a gente chega naquilo que a gente quer, tá? A gente vai começar com as originais Half Portrait, tá? Por quê? Porque eu consegui boas imagens que usavam o meu rosto, mas quando eu queria mais do que o meu rosto, o resultado não saía muito bom. Então, para ilustrar isso, eu vou fazer um treinamento aqui com vocês com o meu rosto, assim, com o meu rosto e o meu peito aqui, com fotos minhas da cintura para cima. Isso em linguagem de cinematografia, fotografia, o pessoal costuma chamar de half portrait. Tá? E eu descobri isso pesquisando nos fóruns de Reddit e outras coisas. Então aqui eu tenho as minhas fotografias originais que eu vou usar nessa coisa aí do half portrait. Tá? Então notem que aqui são várias imagens minhas que eu peguei em vários momentos, tá? Todas procurando mostrar além só da minha cabeça. Tá? Uma outra coisa que eu notei, eu não consegui muito isso, mas se eu fosse treinar melhor esse modelo, eu procuraria tirar mais imagens, mais fotos minhas sem óculos. Tá? Em todas as fotos que eu tenho, eu estou com óculos. Ou seja, vai ser muito difícil pedir para a inteligência artificial gerar uma imagem minha sem óculos, porque ela não tem essa referência. Tá?
Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir o editor de imagem, que é o GIMP, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é tornar essas imagens num tamanho 512 por 512 pixels. Se eu treinar imagens de tamanho muito grande, vocês vão ver os tamanhos originais aqui que vão aparecer aqui nas minhas imagens, vai demorar muito tempo. E 512 por 512 é um tamanho bom o suficiente. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu aqui estou com o GIMP, eu vou colocar o GIMP aqui em tela cheia, acho que fica melhor para vocês verem. Aí aqui eu vou abrir as minhas imagens. Então, arquivo, abrir. Eu vou lá na minha pasta agora, outros locais, computador, Word, é a pasta que eu já mostrei para vocês, tá? IAS, Training Data, César, e as imagens que eu ainda vou treinar são essas aqui, Original Half Portrait. Eu vou selecionar absolutamente todas e abrir todas ao mesmo tempo aqui no GIMP. Tá? Vai demorar um pouquinho, mas não demora tanto assim também. Por quê? Porque eu vou usar, aqui ele tem algumas imagens que ele quer mudar o perfil de imagem, eu vou dizer para ele converter tudo e não me perguntar mais nada. Pronto. Continua trabalhando ali. Mesma coisa aqui, tá? Ele tem imagens que ele pede para eu rotacionar. Então vamos lá, rotacionar. Já vou aproveitar, vi que meu computador aqui deu um sinal de alerta em alguma coisa, então já baixei o som do computador. Feito. Então todas as imagens aí. Agora o que eu vou fazer? Isso eu vou fazer em uma imagem nesse momento. Vocês até aqui, já espero que, terminando esse vídeo aqui, vocês deem uma pausa, peguem as 20 imagens de vocês e façam exatamente o que eu fiz aqui, tá? Eu vou fazer esse exemplo com uma imagem, depois vocês fazem aí com as outras de vocês. Vou criar um arquivo novo, tá? E esse arquivo vai ter o tamanho que eu quero, que é 512 por 512, tá? Ok. Criei um arquivo novo. Agora eu vou vir nessa imagem aqui. Reparem que a área que me interessa da imagem, essa imagem tem uma resolução aqui de 4.000 por um pouco mais de 4.000 por um pouco mais de 3.000 pixels, tá? Então, se eu for pensar, eu vou querer mais ou menos aqui aproveitar 1/3 da largura da imagem para caber naqueles 512. Então, isso vocês vão experimentar, tá? Mas eu vou fazer já, talvez eu acerte de primeira, vamos tentar aqui. 512, eu vou querer 1/3 da mensagem, então eu venho aqui em imagem, redimensionar imagem, e vou fazer uma tentativa aqui para uma altura está em 300, então eu vou tentar para 1500, tá? Vamos ver se vai dar certo. Se der, tudo bem, se não, a gente redimensiona de novo. Redimensionado, vou dar um Ctrl A para copiar essa imagem, venho aqui naquela que está branquinha e vou dar um Ctrl V aqui. Opa! Ah, não é só Ctrl A, é Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar, e agora um Ctrl V aqui. Não ficou legal. Eu quero todo o meu corpo. Então, delete, vamos para cá de novo, vamos começar do começo, dei um Ctrl Z para voltar a imagem. Então, vamos lá no imagem, redimensionar, eu tinha colocado 1200, não foi? Não lembro agora. Deixa eu tentar um pouco menos ainda. Deixa eu tentar uns 800 de altura. Redimensionar. Mesmo processo. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V aqui no branco. Ficou melhor. Tá? Agora eu redimensiono aqui para aparecer todo o meu corpo e feito. Tá aí. É o que eu quero. Tá? Então vamos lá salvar essa imagem. Eu vou exportar para
um arquivo PNG. Aí eu vou colocar na pasta, vamos lá, outros locais, computador, work, IaaS, training data, César. Aqui está o original Half Portrait. Eu vou criar uma nova pasta aqui, que vai ser Squared, que é o quadrado, né? 512 por 512. E vou manter o nome ali Half Portrait, para saber que são imagens que eu vou treinar, para eu ter imagens minhas da cintura para cima. E vou exportar como .png. Esse aqui é importante, tá? Porque depois fica mais fácil, porque a gente vai ter que criar textos para cada uma dessas imagens. Vamos ter que criar descrição para cada uma dessas imagens. Exportar, e eu vou deixar o nível de compressão 0. Ou seja, eu não quero que tenha compressão porque eu quero uma boa qualidade. Exportar. Feito. Aí eu posso apagar. Essa daqui que eu já fiz, para eu não me confundir, eu vou fechar, vou dizer para ele descartar alterações, e aí eu vou pegar a próxima imagem. Tá? Essa imagem, reparem, ela já está numa proporção bem boa, então já posso redimensionar ela para 512. Então, mesma coisa, imagem, redimensionar imagem, vou colocar um pouquinho mais, tá? Só para eu ter uma chance de ajuste ali, 550 por 733, tá bom. Redimensionar, mesma coisa, Ctrl A, Ctrl C, vem aqui no branquinho, Ctrl V, ajusto ela ali para caber dentro da imagem. Tá? Pensando melhor, eu quero pegar... Não, tá bom assim, tá? Para um exercício, por enquanto, tá bom. Só subir aqui para ele pegar toda a minha cabeça e um pouco do meu torso. Feito, mesma coisa, arquivo, exportar como, e agora eu vou mudar aqui para 2.png, exportar. Vou dar uma pausa aqui nas minhas gravações, porque agora eu vou fazer isso para absolutamente todas as outras 20 imagens que estão ali. Tu dá uma parada agora nesse vídeo e cria esse teu dataset. Tá? Isso é extremamente importante para a continuidade desse nosso exercício aqui. Se tu seguiu as minhas instruções, agora tu deve ter as imagens que tu vai usar para treinar o modelo Low Rank, o modelo LoRa, com as tuas fotos. Tá? Eu fiz isso com as minhas fotos, estão aqui nessa pasta Squared Half Portrait, lembrando que Half Portrait é da cintura para cima, tá? Então estão aqui as imagens que eu já usei o GIMP e coloquei da melhor forma possível, algumas de corpo inteiro, algumas da cintura para cima, tá? Em várias poses diferentes, para treinar o modelo, para que o modelo possa usar também a minha imagem em várias poses diferentes. Tá? O que eu preciso fazer agora é a remoção do background. A maneira mais fácil de fazer isso é com esse site aqui, o Remove Background. Tá? Obviamente, todos esses endereços vão estar aqui na descrição do vídeo. Vocês, aqui, a desvantagem, tem que fazer uma a uma das imagens. Tá? Mas ele disponibiliza um aplicativo que permite que tu faça isso em processo batch, ou seja, em muitas imagens ao mesmo tempo. Tá? Então tu pode fazer o download desse aplicativo, instalar aí no teu Linux, e aí ele vai abrir uma interface gráfica bonitinha, onde ele pede para tu subir as tuas imagens, e ele pede para tu especificar o diretório para onde tu quer que vão as suas imagens. Tá? Por isso, eu ali no meu gerenciador de arquivos, eu já deixei preparado a pasta de saída, tá? Que é esse Squared Half Portrait no BG. Por que eu não mostrei esse processo aqui para vocês usando essa aplicação desktop do Remove BG? Que, de novo, é a que eu recomendo para vocês porque é a mais fácil, tá? Porque eu não tenho mais créditos lá. E aí eu fui atrás de uma alternativa e eu encontrei uma alternativa muito boa, que é
este RAMBG. Também vai estar aí como é que vocês baixam esse aplicativo, tá? É um processo um pouco mais complicado. Se vocês tiverem dúvidas como fazer, eu crio um ambiente virtual aqui, onde eu vou acompanhar esse processo direitinho sobre como instalar o RAMBG. Tá? Ele é bastante útil. O que eu vou deixar aqui, e vou deixar ali na descrição também com vocês, é o comando para fazer isso. Tá? Deixa eu limpar aqui o meu terminal, só para fazer. Tá, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu já vou mostrar direto aqui o terminal, que eu tive que dar uma adequada no comando até conseguir fazer funcionar. E esse daqui é o comando, tá? RAMBG P. P significa eu vou usar uma pasta, a pasta de entrada então vai ser essa onde estão todos os arquivos 512 por 512 que eu usei o GIMP para reformatar nesse formato, como eu expliquei logo ali no comecinho, e a pasta de saída, tá? Só isso. Aí ele vai fazer a mágica dele e vai criar as minhas imagens sem o fundo. Tá? Vamos olhar como é que ficou isso aí. Tenho ali a minha pasta. Espero que vocês tenham colocado em tela cheia e em alta definição para conseguir estar vendo tudo isso, tá? Mas vou olhar ali agora Square Half Portrait no BG. Então reparem ali, todas as imagens que eu tinha agora sem o background, tá? Notem que alguma coisinha ainda pode ficar do background, mas já é o suficiente do que a gente vai usar para treinar a nossa inteligência artificial. Isto tudo feito, então, deixa eu fechar essas coisas todas aqui para não ficar atrapalhando o ambiente. Agora, as dicas a partir daqui eu tirei deste site, tá? Que é o Arcanciel, é o primeiro artigo desse arquivo. Aqui ele vai te dar todas as dicas, vai explicar direitinho, passo a passo, o que eu vou fazer a partir desse momento. Eu vou direto para as coisas que ele fala aqui, e lembrando, todos os links estarão na descrição aqui do YouTube, tá? Então, ele aponta para o que tu precisa e ele vai dizer que todos os recursos estão aqui na página do GitHub dele, tá? Vão lá na página do GitHub e vocês vão baixar 2 arquivos, tá? Que ele fala aqui no que ele vai utilizar, tá? Então, aqui, Dataset Maker Colab, tá? Vocês já vão entender para que é tudo isso. Por enquanto, baixem, tá? Procurem aqui nessa página por Dataset, tá aqui, Dataset Maker. Este aqui, tem mais? Vamos ver. Tem um espanhol lá. Tá? Não é aquele mesmo que a gente vai pegar. Dataset Maker. Então aqui nós vamos baixar isso aqui, tá? Save link as. Vou salvar aqui para minha pasta de downloads. Notem que ele já está aqui, tá? Então salvar. Vou salvar, já existe, não faz mal. E tem um outro que é o SDL Trainer, se eu não me engano, mas que ele vai dizer aqui adiante. XL LoRa Trainer Colab. Então é o XL. Vamos dar um Ctrl F aqui de novo. XL LoRa Trainer XL. Tá aqui. Notem que tem um antigo, tá? Então vamos baixar o mais novo aqui, que é o LoRa Trainer. E vamos Save Link as LoRa Trainer, que já está baixado. Ah, não está baixado o XL, estava baixado o outro, tá? Agora a gente vai abrir o Colab. O Colab é uma ferramenta de desenvolvimento do Google, tá? Eu já tinha ele aberto aqui, então vou só criar para ele reconectar. O endereço é esse aqui em cima, colabresearch.google.com.
Quando vocês entrarem pela primeira vez nessa ferramenta, ele vai pedir para que vocês se conectem com a conta do Google. Se vocês tiverem uma conta do Google profissional e outra pessoal, prefiram a conta pessoal, porque vocês vão utilizar os dados que vão estar na conta pessoal do Google de vocês, tá? O que é o Google Colab na essência? Se vocês já usaram coisas como Jupyter Notebook ou coisas assim, ele é uma console para programação. Tá? Então eu vou, por exemplo, se eu abrir aqui vou abrir um new notebook. Tá? Depois eu vou fechar isso daqui, porque isso daqui é só para dar um exemplo para vocês. Demora um pouquinho, mas não é tanto assim que vale a pena eu pausar o vídeo. Aqui ele pede para tu começar a codificar. Tá? Isso daqui é uma console Python. Tá? Então a gente vai usar isso daqui para executar programas em Python. Precisa ser Python? Não, mas por enquanto vamos nos segurar por aí. A gente vai clicar aqui em Connect, para ele se conectar nos servidores do Google, ou seja, ele vai abrir máquinas onde a gente vai trabalhar. Conectou, é rapidinho, então só para mostrar um exemplo para vocês, tá? É um programa absurdamente simples em Python. A igual a 2, B igual a 3, print A mais B, tá? Estou fazendo uma soma simples aqui. Executei, pronto. O número 5 é o que eu esperava, tá? Eu não vou aumentar mais o tamanho aqui. Talvez, vamos ver, aumentar um pouquinho. Tá. Acho que ficou mais fácil de ver, né? Mas não vou aumentar muito o tamanho, porque a gente vai precisar desse espaço de console aqui para vocês verem o que está acontecendo em seguida. Bom, o que nós vamos fazer agora, então, vai ser executar aqueles notebooks que nós baixamos, tá? Eu já subi esses notebooks aqui para minha máquina anteriormente. Vocês fariam o seguinte: aquilo que vocês colocaram lá na pasta de download, vocês iriam em Upload Notebook, buscariam aqui, tá? Então é o nosso Dataset Maker e o LoRa Trainer Excel. Eu vou subir um de cada vez, tá? Eu vou explicar porque depois, se acontecer um problema comigo, mas já adianto. O que acontece é que o notebook ele não permite a execução de múltiplos notebooks ao mesmo tempo quando a gente está usando uma conta gratuita, tá? Que é o caso aqui, a gente está usando uma conta gratuita. Então vamos lá. Open Notebook. Tá? Então o que eu quero nesse momento é esse Dataset Maker. Tá? Vamos abrir o Dataset Maker. Ele vai demorar um pouquinho porque eu esqueci de uma coisa que foi, até que não demorou, mas eu tenho que conectar a GPU, a Graphic Processing Unit, que eu vou utilizar daqui para frente para fazer a criação desse novo modelo. Tá? Então aqui ele pede o nome do projeto. Notem que ele salvou o nome que eu utilizei anteriormente. Tá? Aqui eu vou chamar de CB, de César Brode, e de REF, para dizer que eu quero de metade do corpo, tá? Aliás, qual era o nome mesmo que a gente tinha utilizado ali no nosso arquivo? Vamos lá procurar de novo. Foi o Half Portrait, tá? Então eu vou utilizar o Half Portrait. Só para confirmar para vocês aqui, tá? De novo, estão aqui as minhas imagens, então agora sem o background. Então é isso aqui que eu vou utilizar. E já vamos chegar num outro ponto importante aqui. Então, por enquanto, bear with me, como dizem os ingleses. Aí, reparem aqui a estrutura de arquivos, tá? Organized by my drive, LoRa's project name, dataset, tá? Fiquem com isso aqui na cabeça por enquanto, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa que precisa aqui. Não, o próximo passo é a criação de imagens, tá? Que também tem coisa importante para falar para vocês. Eu vou deixar rodando, esse daqui não deve demorar muito tempo. Ó, ele já pede permissão para acessar o teu Google Drive. Então, Connect to Drive. Tenha certeza que tu tá na tua conta pessoal, tá? Contas empresariais podem ter restrições. E vamos autorizar, continuar.
Já tem um acesso, não faz mal, porque eu já dei o acesso anteriormente. Maravilha, está rodando aqui e ele vai dizer aqui embaixo o tempo que ele está executando. 32 segundos, tal. Vamos deixar ele executar e eu já vou mostrar que o próximo passo aqui, ele pode fazer um script de imagens desse site aqui que é o Gelburu. A gente não vai fazer isso porque a gente vai trabalhar com as imagens próprias nossas, tá? Então reparem que aqui ele terminou. E quando ele dá esse check aqui é sinal de que ele terminou. Nós vamos ir para o item 3. Só que antes de ir para o item 3, que é onde a gente vai fazer a curadoria das nossas imagens, vamos dar uma olhada na estrutura do nosso Google Drive. Reparem que aqui foi onde eu subi o meu Squared Half Portrait, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl A para copiar todas essas figuras e um por enquanto Ctrl C, vamos manter as nossas pastas. Eu poderia ter dado um Ctrl X para mover, mas vamos dar um Ctrl C, caso a gente tenha que voltar. E agora eu vou lá para o My Drive, para aquela estrutura que ele montou. Louras, CB Half Portrait, que é o que a gente está trabalhando agora, ele já criou aqui a pasta dataset. Tá? Então eu venho para dentro dessa pasta dataset e vou dar um Ctrl V para colar os arquivos que eu copiei ali do outro lado. Por alguma razão, com a qual não vou me preocupar agora, não funcionou eu copiar de uma pasta para outra. Isso já funcionou antes, tá? Então não sei porquê, talvez seja algum problema momentâneo do Google, mas não tem problema, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou subir para essa pasta os arquivos que estão no Squared Half Portrait. Então, Ctrl A, abrir, está fazendo o upload dos arquivos, maravilha, estão aqui os meus arquivos todos nessa pasta, My Drive, Loura, CB Half Portraits, Dataset. Então vamos lá para o meu Dataset Maker. Vamos conferir se está tudo certinho que eu rodei anteriormente. Project Name, CB Half Portrait. Tá, é isso mesmo que eu tenho aqui, CB Half Portrait, tá certo. Não quero fazer scrap de images, eu quero rodar diretamente o Curate Your Images. 0 images for dataset, you now have 21 images. Tá. Feito isso, eu vou agora para Tag Your Images, que é onde ele vai criar o prompt para as minhas imagens. Tá? Prestem sempre atenção, tá? Quando vocês clicam aqui no play, ele tem que começar a rodar aqui. Tá? E aí ele começa a fazer um monte de coisa. Essa parte costuma ser um pouquinho mais demorada. Tá? Vamos deixar ele rodar. Observem que enquanto ele executa, ele está baixando um monte de pré-requisitos que ele tem para fazer os trabalhos dele. Tá? Como os notebooks, eles não costumam ser uma coisa que é retida entre uma execução e outra, a não ser que tu rode múltiplas vezes dentro de uma mesma sessão, ou seja, se tu sair do notebook e voltar de novo, provavelmente ele vai fazer todo esse download de novo, tá? É até interessante tu ficar observando aqui o que ele está baixando e ficar procurando daqui a pouco o nome dessas coisas aqui, o que é Charset Normalize, o que é IO Signal. Procura no Google ou pergunta para o ChatGPT, que já é uma forma de tu ir aprendendo o que essa inteligência artificial está usando para construir essa próxima fase aqui, que é a criação dos prompts, dos captions para as tuas fotos. Tá? Ele vai dizer assim basicamente o que ele entendeu que é aquela imagem. Tu pode fazer isso manualmente. Tá? E levando em conta o tempo que leva para ele fazer aqui nesse processo, e que até tu vai ter que fazer alguma edição posterior, talvez valha a pena dar uma olhada nas tuas fotos e criar os arquivos. Tá? Aqui eu vou deixar ele terminar de fazer esse processo aqui para a gente ver como é que ele vai legendar as tuas fotos. Bom, terminou de rodar e ele gerou aqui os captions, como se fosse o prompt daquelas imagens que ele analisou. Tá só lembrando aqui, esse daqui foi o passo 4, Tag Your Images.
E aqui ele colocou então Caption Complete, 21 Captions, e ele disse quais são os captions aqui. A man in a hat leaning over a box, a man with glasses and a denim jacket, a man sitting on a bed giving thumbs up, tá? E onde ele colocou isso? Se a gente volta ali nos nossos datasets, lembrando, onde é que está isso? My Drive, Louras, os projetos, a gente está trabalhando nesse CB Have Portrait. Aqui eu tenho os meus datasets e dentro dos datasets eu tenho esses arquivos agora. Um TXT que vai até o 10 TXT, que são exatamente aquilo que ele mostrou ali, que ele gerou, tá? A man in a hat leaning over a box, tá? Se eu quiser modificar agora, eu posso baixar esses arquivos para o meu editor de texto e modificar isso que ele colocou ali. Por enquanto, nós não vamos fazer isso, tá? Nós vamos continuar. Então, a próxima coisa aqui é o Curate Your Tags. Aqui é onde a gente vai adicionar o que a gente chama a palavra trigger, a palavra gatilho, que é a palavra que eu vou usar para quando eu colocar meu prompt para gerar imagens, ele ativar esse gatilho para saber quem é aquela pessoa que está ali naquela foto. Tá? Não vou usar César, porque é muito comum aparecer o nome César em outras descrições. Eu tenho que usar alguma coisa que seja fácil de lembrar, então eu vou colocar C3S@R, que é César substituindo algumas letras, e eu vou colocar HP, que é Have Portrait. Tá? Essa é uma palavra que vocês vão ter que lembrar. Tá? É claro que é fácil de recuperar isso daí, tá? Mas é importante manter isso. O resto deixem como está. Tá? Nesse primeiro momento, como eu falei para vocês vão deixar tudo como está, testar, e depois vocês podem voltar aqui e fazer outros testes para ir aprimorando cada vez mais os seus modelos. Mas eu já adianto que tá em execução agora, executou rapidinho. Tá? Eu garanto que isso, usando os padrões que está aqui, já vão ser o suficiente. Vamos só olhar o que aconteceu agora, tá? Nesse Curate Your Tags. Vamos ver o que aconteceu lá nos meus modelos. Tá? Estou aqui no CB Have Portrait, Datasets. Notem que agora, além das imagens, além dos textos, eu vou ter o texto modificado. Ele adicionou na frente de cada texto aquela minha palavra de trigger. Tá? Agora ele sabe que aquelas imagens ali que ele vai usar no treinamento se referem a isso aqui. C3@RHP, César Have Portrait. Sou eu num retrato que eu quero que seja usado para imagens da cintura para cima. Tá? Vamos seguir adiante então. Estou ali no meu Dataset Maker, terminei o processo 5 então. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou treinar o meu LoRa. Tá? Ele já tem o link aqui direto, should be ready to train. Então vamos clicar aqui no Train Your LoRa. Notem que ele já vai abrir o outro notebook. Project Name, tá? Eu tenho que colocar exatamente o nome que eu usei anteriormente. E como está aqui o meu dataset no Google, é esse aqui que eu já vou saber que eu vou usar, tá? CB Have Portrait. Então vamos lá, CB Have Portrait. Tenham certeza que vocês colocaram tudo direitinho, tá? O folder structure, My Drive, Louras, Project Name, que ele vai pegar daqui, CB Have Portrait, e o dataset, que são as fotos daquela, agora também com os textos da imagem. Tá? Qual é o Train Model que eu quero que ele use? Notem que ele tem algumas opções aqui. Tá? Tem um que é específico para anime e outro que é para qualquer tipo de LoRa. Para mim, tá? O que funcionou melhor foi esse Stable Diffusion. Tá? Então eu vou usar ele aqui de novo. Mas recomendo, façam experiências com os demais, especialmente se vocês gostam de gerar a imagem no estilo de anime. Tá? Não vou colocar mais nada, não vai ser baseado no Stable Diffusion 2, não vou falar sobre isso agora, tá?
Então, o resto vocês não mexam. Tá? Se vocês têm menos do que 20 imagens, coloque isso daqui, desliga esse flip aqui. O flip, o que ele faz? Ele treina a tua imagem como se fosse ela e a imagem espelhada também. Tá? Para ir mais rápido aqui, eu vou deixar quieto aqui. O resto vou deixar tudo como está, bem certinho. Depois, com calma, vocês vejam o que mais que ele faz aí. E agora sim, essa parte vai demorar bastante tempo, horas, tá? Então eu vou deixar rodando e o notebook não foi autorizado pelo Google, ele está pegando isso daqui do GitHub. Por quê? Porque agora vai ficar assim, tá? No lugar de fazer o file upload ali, eu só usei aquele link que estava ali e ele pegou o do GitHub original. Tudo bem, eu vou deixar assim para não ter que fazer tudo isso de novo, tá? Então, vocês já viram como é que a gente faz o upload de notebooks. Tá? Então, aqui eu vou deixar ele rodando desse jeito. Estou simplesmente usando alguma coisa que é externa ao meu ambiente, mas é uma coisa que eu confio, porque foi a mesma que eu baixei. Tá? Então, eu vou colocar Run Anyway. Too many sessions. Tá reclamando que eu estou com muita coisa aberta no Colab. Então, eu vou aqui nessa outra aba que eu tenho aberta. Eu vou desconectar essa aba. Acho que se eu fechar já é o suficiente. Fechei a aba e vamos no Manage Sessions, tá? Ele vai dizer as sessões que eu tenho. Aí eu tenho é o primeiro que eu usei, que é o Datamaker. Não preciso. O Untitled, que foi aquele provavelmente que eu criei mostrando o que é como usar o Python lá dentro. E o Welcome, obviamente, eu não preciso também, tá? Fechei tudo isso e agora vamos rodar de novo e vamos ver se vai. Beleza, está rodando, está conectando e agora vai demorar. Tá? Então vamos deixar ele conectar, começar a rodar. Vou ter que permitir de novo o acesso ao Google Drive. Tudo bem, está aqui o meu usuário. Vou permitir, continuar. Eu já dei permissão antes, eu vou continuar. Maravilha, continua rodando, tá? Agora, como vai demorar muito tempo, eu vou parar esse vídeo e eu volto quando esse processo tiver terminado. Passado um pouco menos de 1 hora, ele terminou o processo aqui. Então, a gente dando uma olhada aqui, a gente viu que ele instalou uma série de requisitos. E uma coisa que eu não falei e deixei de gravar é que durante esse processo ele pode pedir que tu reinicie o teu notebook, tá? Ele vai apresentar um botão onde vai estar ali a opção para tu fazer o restart, ou fazer o reload, alguma coisa numa caixa de texto, tá? É só fazer isso, ir ali e clicar no play de novo, tá? Que aí ele vai reiniciar o processo. Isso é porque coisas que ele ainda não baixou, que eram pré-requisitos desse treinamento, ele baixa, e aí depois de baixados tu reinicia o processo, tá? Então tá aqui os requisitos que ele baixou, tal, os modelos que ele baixou, tá? Que é o Stable Diffusion. Não quer dizer que a gente não possa usar com outros modelos, e a gente vai usar, tá? Até porque esse é um dos modelos base para vários outros modelos. Aí ele fez o treinamento lá embaixo das várias épocas, tá aqui. As épocas são as tentativas que ele faz, e a partir de cada época ele aprimora a época seguinte. E aí ele dá a mensagem lá no final, feito, baixa o teu modelo, e tu deve baixar, tentar primeiro pela última versão, tá? Não quer dizer que tu não vai tentar as outras, e inclusive se tu está tentando assim o máximo de fidelidade, é interessante testar as outras e ver os resultados que as outras trazem também. Tá? Lembrando que isso aqui são processos de inteligência artificial, então a decisão final é tua. Tá? Mas agora, no momento, o que a gente vai fazer é baixar o último modelo conforme a orientação dele. Então reparem que aqui em My Drive, Loras, CB Ref Portrait, que é o meu projeto, eu tenho aqui o meu dataset e agora eu tenho o output. E aí no output eu tenho o último modelo aqui, que é o CB Ref Portrait. Tá? Vai clicar com o botão da direita, vai baixar, eu já fiz isso. E aí ele está aqui nos meus downloads, eu vou ali onde ele está,
Na verdade eu não quero abrir o OpenFile, eu quero abrir a pasta dele, né? Tá, show all downloads, está aqui, ó. Na minha pasta de downloads é CB Half Portrait. Eu preciso mudar agora para a pasta específica onde ele vai ficar. Então vou dar um Ctrl X aqui, vou lá para o... Aqui está na minha página de downloads, vamos por data de modificação para pegar o último aqui, está aqui, CB Half Portrait. Agora a gente vai ter que copiar e colar numa pasta específica que vai depender da tua instalação do Stable Diffusion. Tá? Eu vou usar a minha aqui como exemplo, que está em Work e as Stability Matrix, que é digamos assim, a minha distribuição do Stable Diffusion, onde eu posso ter outras coisas também, e vou colocar aqui em Models LoRa, lembra? Low Rank, né? Já tenho alguns outros modelos aqui, pronto, trouxe para cá. Tá? Agora então vamos para a próxima e última, acredito, ou penúltima fase, não sei, das instruções aqui. E o que é o Stability Matrix? O Stability Matrix é um empacotador de vários sistemas de inteligência artificial, tá? A página, obviamente, vai estar disponível para vocês, mas se procurarem no Google por Stability Matrix, exatamente assim, essa provavelmente é a primeira página que vai ser trazida para vocês, tá? Então, notem que aqui tem um Linux Package, que é o App Image, e é isso daqui que eu vou usar. Já está baixado na minha máquina, então eu vou usar um terminal. Deixa eu abrir aqui uma nova janela. Tá aqui. Então, abri aqui a nova janela, eu vou lá no onde estão as minhas IAs, que é Work, IAs, Stability Matrix, App Image. Tá? Isso é o que eu preciso para rodar. Ele vai demorar um tempinho, tá? Ele vai carregar a interface dele e vai perguntar qual é o sistema de IA que eu quero utilizar. Eu tenho dois instalados aqui, ele inclusive na primeira vez que tu roda Stability Matrix, ele vai te dar a opção do que tu quer instalar. Recomendo, não começa com um monte de coisa, tá? Instala só esse daqui, Stable Diffusion WebUI Forge, tá? Vai ter tudo que tu vai precisar. Então, vamos executar. Reparem que no terminal ele vai dizendo aqui um monte de coisa que está acontecendo, e aqui no Stability Matrix ele vai dando um resuminho do que vai acontecendo, tá? Vocês viram ali quando eu abri os meus arquivos que eu tenho aqui dentro do Stability Matrix, eu tenho as imagens que ele gerou, eu tenho os modelos, dentro dos modelos eu tenho o Stable Diffusion e eu tenho os LoRa's, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, eu já tenho alguns modelos aqui instalados, depois eu vou mostrar para vocês onde vocês baixam mais modelos, tá? Aqui nós vamos ficar com o básico, tá? Então vamos fazer um primeiro teste. Deixa eu fechar aqui. Essa é a carinha do Stable Diffusion, tá? Ele já tem aqui um modelo pré-carregado, que é o NSFW V10 Safe Tensors. Esse foi o modelo que melhor funcionou para mim, tá? Não quer dizer que vai ser o modelo que vai melhor funcionar para vocês, tá? Quando um modelo começa com NSFW, significa Not Safe for Work, o que pode gerar imagens que têm teor adulto, alguma coisa assim. Tá? Mas não quer dizer que, obviamente, esse modelo não possa ser usado para outras coisas. Então é isso, é testar os modelos, ver qual que funciona melhor para ti. Eu vou fazer uma descrição de uma imagem e eu vou pegar para descrever... Não, vou começar simples, tá? Eu vou colocar aqui... lembram qual foi a palavra-chave que eu usei ali? Era C3 SAR Half Portrait, Half P, tá? E aí eu vou dizer aqui Man in an Office.
funciona melhor em inglês, tá? Já fiz esse teste. Recomendo que vocês façam outros testes, mas se não tiverem familiaridade com o inglês, escrevam o prompt de vocês em português e usem o Google Translate, o ChatGPT, qualquer coisa, para trazer esse texto para o português. Então tá aqui a minha palavra trigger, deixei o modelo que estava como padrão e agora importante, eu vou usar o LoRa, que essa versão do Stable Diffusion, que é instalada automaticamente ali pelo Stability Matrix, ele já permite que eu veja aqui quais são os LoRas que eu tenho. Então aqui eu tenho o CB Half Portrait e eu coloco aqui, ele já coloca o texto aqui do que eu precisaria ter colocado na mão. Tá? Então a palavra trigger é César, com o 3 e o arroba, HP de Half Portrait, man in an office. E aqui digo o que eu quero. Tá? Então essa aqui é a minha primeira tentativa. Vamos ver como é que fica a minha primeira tentativa. Está gerando, vai demorar um pouquinho para gerar, obviamente. Eu tenho que vir aqui na aba de Generation para ver o que está acontecendo. Mas eu também posso olhar aqui no fundo, no terminal e na interface do Stable Diffusion, do Stability Matrix no caso, o progresso da coisa. Tá? Então dá para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Ó, ele já começou a montar ali a nossa imagem. Vamos esperar ele terminar. Olha aí, não ficou tão ruim, né? Então a questão toda é essa, é usar agora o processo Michelangelo para a gente ir tirando da imagem aquilo que não interessa para a gente. Por enquanto eu acho que está bom assim, mas eu vou recomendar que vocês experimentem outros modelos e eu vou deixar na sequência aqui algumas imagens, 2 ou 3 que deram bem com o seu respectivo prompt, para vocês irem exercitando aí. Mas vocês veem aí que por uma primeira tentativa não ficou tão ruim. Tá? Eu gosto de usar um outro LoRa, que é o B2. O B2, acrescentei lá, ele colocou LoRa B2. Eu vou gerar de novo. Importante, tá? Cada vez que a inteligência artificial vai fazer uma nova geração, ela vai começar do zero. Ela ignora o que ela gerou anteriormente, mas ela vai seguir as suas instruções, vai seguir o modelo principal, que é esse nosso NSFW V10 aí, e ele vai seguir o Low Rank Training, que é o treinamento que tu fez, e aquele B2 que eu coloquei ali, e o B2 ele é para geração de imagens tipo imagens a óleo, tá? Vejam, já não ficou tão legal. Então vou dar uma de Michelangelo aqui. Eu quero começar, a cara dele ficou meio feia. Então vou voltar aqui e vou colocar no prompt negativo, as coisas que eu quero tirar fora, sabe, que eu não quero naquela imagem. Então vou colocar ugly face. Vou começar por aí, tá? E vou gerar de novo. De novo, lembrando para vocês, ele está usando o modelo principal completo, NSFW, e agora 2 Low Rank Adaptations que eu usei, que é o B2 e que é o CB Half Portrait. Tá? Então tá aí, vamos ver o que vai ser do final dessa imagem. Olha só, já está ficando melhor, ainda não está exatamente do jeito que eu quero, mas eu posso ir escrevendo cada vez mais e melhorando cada vez mais. E eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e eu retorno com alguns exemplos aqui que eu mesmo construí. Aqui, eu tirei a jaqueta que estava muito calor aqui, mas aqui um exemplo interessante, tá? Reparem que eu fui construindo em cima daquele primeiro prompt que eu usei. Recomendo que vocês façam sempre coisas desse tipo, tá? Vão aprendendo a criar o prompt do jeito que vocês gostam. Então mantive a mesma coisa aqui, a minha palavra trigger, man in an office, ele estava destroçando o meu rosto. Então eu falei para ele prestar atenção no meu rosto, colocando aqui beautiful face. Tá? Ele ainda vai usar o modelo, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir virar o Alain Delon, tá? Mas com isso eu chamo a atenção dele para o meu rosto, tá? Coloco olhos simétricos, tá? Notem que aqui ele colocou o meu óculos meio torto, então eu poderia num próximo momento melhorar ainda isso.
Especifiquei que é o Half Portrait, tá? Porque vocês vão ver que algumas vezes, conforme vocês não especificam alguma coisa, a inteligência artificial ela sempre tem a liberdade para criar. Então, ela pode cortar a tua cabeça, tá? E se eu especifico que é Half Portrait, a chance de ele cortar a minha cabeça é menor. E aí eu começo a descrever aqui o que ele está usando. Então, he's wearing a jeans long sleeve shirt, ou seja, uma camisa de jeans de manga comprida. Olha que bacana aqui que ele tomou a liberdade de criar um design para a camisa de manga comprida, que eu achei bem interessante, até por isso eu preservei essa foto aqui. E falei que estava em cima de uma camiseta preta, então reparem que aqui está a camiseta preta. E usei aquele treinamento, o Low Rank Training que eu tinha feito para usar o CB Half Portrait, que sou eu da cintura para cima, e esse daqui que ele dá um jeitão assim de pintura a óleo, tá? E aí, reparem no prompt negativo. Ele não estava conseguindo deixar o meu rosto melhor de jeito nenhum. Aí eu disse que eu não queria a cara feia. E ele também me colocava gravata, talvez porque ele associa gravata a escritório como um traje mais formal. Aí eu coloquei no prompt negativo gravata, ou seja, ele vai então tentar não colocar gravata nas próximas gerações. Aqui só para mostrar a imagem inteira para vocês. Vou mostrar mais um ou dois e aí eu deixo vocês livres aí para criarem. Mas fiquem mais um pouquinho depois dessas criações que eu ainda vou dar mais umas outras pequenas dicas, tá? Aqui um outro exemplo porque eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, tá? Então aqui, Man in Office, Beautiful Face, já falei porque ele ficava estragando a minha cara. Olhos simétricos, óculos com lentes claras, bem ajustadas à sua face. Porque teve um exemplo que eu usei que ele colocou meus óculos mais ou menos assim. Tá? E aí, obviamente, que não era o que eu queria. Ele parece feliz, porque também teve umas outras imagens que ele criou, onde eu parecia muito bravo. Tá? Ele está usando uma camisa de blue jeans, de manga curta, e eu queria que ela tivesse totalmente desabotoada. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Quando eu quero que ele preste atenção em alguma coisa, eu vou colocando mais parênteses, tá? Aqui eu coloquei 2 parênteses na camisa desabotoada e ainda assim não funcionou. Ele está com a camisa abotoada ali. E eu falei que a camisa está ainda em cima de uma camiseta preta, tá? Então, quando a gente está errando muito no prompt, a gente tenta, não é que a gente está errando, tá? A gente está experimentando. A gente tenta tirar o que a gente colocou aqui de Low Rank Trainings, deixa completamente sem, e aí a gente pede para ele gerar uma imagem. Tá? Vamos pedir para ele gerar, vai demorar um pouquinho, vamos ver qual é o resultado, e aí em seguida eu já vou para a última parte desse vídeo aqui. Tá indo rapidinho, olha aí, ó. Já gerou uma imagem, tá? Então vocês estão vendo que não é problema do meu Low Rank Training a coisa de ele não gerar a camisa totalmente desabotoada. Tá? Então o que eu poderia fazer? Eu poderia continuar treinando aqui, poderia tentar arriscar um outro modelo para ver se eu consigo então a camisa desabotoada com uma camiseta preta por baixo. Tá? Vamos só voltar aqui os louras, vocês já sabem como é que faz isso, né? Vem aqui no loura, coloca aqui, o Brodilora não, que é o Brodilora. Vamos tentar. O Brodilora é aquele que foi treinado só com o meu rosto, só para vocês verem a diferença do resultado, tá? Então vamos gerar a imagem aqui, vamos lá para a aba de geração, para a gente ver em tempo real o que está acontecendo aqui. Lembrando também que se vocês olharem ali na aba do Stability Matrix e no terminal pelo qual vocês lançaram o Stability Matrix, vocês vão vendo mais coisa que está acontecendo, que é importante para a questão de debugar, tá? Então, tá aqui, já gerou, olha só, ficou bacana, tá? Então, isso é legal, assim, vocês usarem vários tipos de treinamento diferente para tentar criar imagens diferentes. Vamos fazer uma última experiência aqui para ver como é que fica.
eu vou usar, ver que aqui também funcionou um pouco mais, pelo menos a abertura da camisa, dá para ver a camiseta preta por baixo, né? Vamos tentar colocar turtleneck. Turtleneck é aquela camiseta de gola alta, tá? E eu vou adicionar o outro Loura. Eu vou colocar também o Loura Half Portrait. Vamos ver como é que ele se comporta. Gerar de novo, tá? Então, isso são coisas que são importantes quando vocês estão treinando pela primeira vez as imagens, que vocês experimentem esse tipo de coisa, tá? Eu já vi, por exemplo, em alguns modelos, que funciona se eu colocar esses mesmos louras aqui, olha aí, ó, ficou horrível, tá? Essa imagem não serviu, então talvez não funcione eu colocar esses dois louras ao mesmo tempo. Vamos tirar esse daqui, já que eu coloquei o turtleneck, que já foi uma modificação, vamos tentar rodar só mais uma vez para ver o que acontece, tá? Mas quando vocês forem usar aí, vocês vão treinar com os vários checkpoints que vocês tiverem, tirando e colocando os louras. Reparem que aqui eu só deixei o CB Half Portrait, não coloquei aquele outro B2, que eu gosto porque ele normalmente melhora as minhas imagens, tá? Mas olha aqui, ó, essa daqui ficou bacanona. Ele não respeitou ali o turtleneck muito, podia melhorar aqui o meu rosto, mas ficou legal, tipo, dá pra dizer ali que ele tá usando o meu treinamento que eu fiz. Por fim, duas últimas coisas que eu quero mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho já umas outras abas abertas aqui. Pode ser essa daqui. Tá. Então mostrei aqui onde é que vocês baixam o Stability Matrix e tem um outro Stable Diffusion. Na verdade é tudo mesmo Stable Diffusion com empacotamentos diferentes. Que é o Automatic 4 ones. Ele é um pouco mais exigente tecnicamente, mas as instruções estão todas aqui. Então, se tu tem familiaridade com o Linux, tem alguma familiaridade com o Python, ou vocês vão instalar em uma máquina que está na nuvem e que não tem interface gráfica, esse daqui é mais interessante, tá? Porque aí vocês conseguem rodar na nuvem. É muito raro, assim, tu ter uma máquina na tua casa com uma quantidade boa de GPUs, a não ser que tu seja aquele gamer intenso, assim, tá? Que tu tenha uma memória, uma VRAM, assim, acima de 24 GB, tá? Mas para a maioria dos usuários comuns que trabalham em empresas, acaba sendo mais barato contratar uma máquina com GPUs na nuvem. Tá? Eu vou deixar o link ali na descrição da GPU que eu uso na nuvem, tá? Que eu recomendo bastante, muito boa, excelente, podem utilizar. E acaba saindo mais barato para um uso mais intenso, especialmente compartilhado entre várias pessoas de uma mesma empresa ou de uma universidade, compartilhar essa GPU, tá? Essa máquina com grande capacidade de GPU. Mas estão aqui as instruções direitinho, tá? Uma outra coisa que faltou falar, para o Colab, para o Stable Diffusion, prefiram o navegador Firefox, tá? Funciona melhor com o Firefox. Eu acho até que eu vou gravar aqui, funciona melhor com o Firefox, para fazer esse corte e colocar no meio das instruções anteriores para ter certeza de que vocês estarão usando o Firefox. Pois bem, de onde vocês vão baixar os seus modelos? Tem várias opções, eu gosto deste aqui, o tivitai.com, tá? Então vocês clicando, notem que eu já estou logado aqui, então é melhor que vocês estejam logados, porque é mais fácil de vocês fazerem um monte de coisa, não custa nada, tá? E eu posso procurar aqui direto em modelos. E aí ele vai mostrar aqui os vários modelos possíveis de eu utilizar, tá? Eu quero modelos que gerem realistic
Human. Tá? Aí ele tem vários modelos aqui, Realistic Human Sexy, Human Realistic, Nationalities, tá? Importante a questão de nationalities, e vamos procurar também aqui Ethic, ou Ethnic, né? Ethnic. Ainda não são muitos os modelos, tá? Mas vocês sabem que a inteligência artificial, ela, tipo, se foi um americano ou um sueco que treinou, é capaz de que ela funcione melhor para gente branca. Tá? Então, se vocês quiserem gerar pessoas como pessoas reais que existem no mundo, talvez vocês tenham que utilizar esses Ethnic Helper, Mixed Ethnic. Tá? Aí vocês vão procurar e vocês vão testar com esses checkpoints. O que vocês vão fazer? Tá? Eu vou pegar esse Mixed Afro-Ethnic Hairstyle. Tá? Notem aqui que ele vai dizer qual é o tipo. Tá? É um loura. Então, se é um loura, vocês vão baixar lá nos Models, loura. Se for um checkpoint, vamos voltar aqui nos Models. Esse primeiro aqui, que ele está organizado em ordem de popularidade, esse primeiro aqui é um checkpoint. Tá? Então, um checkpoint trained. Notem que até ele já tem assim uma diversidade. Tá? Aí vocês vão baixar e vão colocar lá no Models Stable Diffusion. Tá? Dentro do Models Stable Diffusion, vocês já vão ver outros modelos que estão ali. Então, por enquanto é isso. Cada um desses sistemas que eu vou deixar ali na descrição, eles têm os seus suportes próprios. No Reddit vocês vão encontrar muito suporte, no Stack Overflow vocês vão encontrar muito suporte. Se tiver alguma pergunta, vocês até podem fazer aqui, tá, nos comentários, mas eu respondo todos, mas eu não costumo responder rápido, tá? Então, obviamente, nos fóruns oficiais de discussão, vocês vão ter mais opções aí para encontrarem as suas respostas. Obrigado, espero que tenham gostado do vídeo.